Estão gravando, gente, DC2, hoje é 26 de agosto, turmas C e D. A ideia hoje é mostrar para vocês o desenho da perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, mas com uma mudança importante. Tá? A gente vai trabalhar com o plano do quadro disposto atrás do objeto. Né? O que isso significa? Que a VG não vai ser mais aquela aresta da frente, como normalmente a gente vinha trabalhando. A VG agora ela é aquela aresta que está lá atrás, lá no fundo. Tá? Então, eu vou dispor aqui uma situação em que esse objeto aqui, tá? Vocês podem ver, ele mede 6 por 3. O observador vai ficar a 8 unidades de distância dessa aresta aqui da frente. Então, vejam que o observador ele não precisa nem coincidir com a VG, eu vou deixar ele alinhado com essa aresta aqui para facilitar. E já vou lançar aqui os pontos de fuga, né, que, na verdade, eu já tinha deixado eles, né, previamente marcados aqui no desenho, só para me ajudar nessa questão. Tá? Então, essa é a diferença. Né? A gente estava trabalhando com o plano do quadro aqui na frente, né? Ele estava aqui na frente, ó, e agora o plano do quadro passa lá para trás. O que vai acontecer? A nossa perspectiva vai parecer maior. Né? Na verdade, parecer não. O desenho da perspectiva vai ficar maior em relação à folha, como a gente vai poder observar agora. Tá? Como é que eu vou começar esse desenho da perspectiva, então? Eu vou decidir aqui uma linha, né, que vai ser a linha do horizonte. Então, esse aqui é o plano do quadro, essa aqui é a linha do horizonte, e vou trabalhar com uma altura aqui de 1,70 m. Então, a linha do horizonte, né, ela está 1,70 m, 1,70 m para baixo é onde seria a linha de terra, né, que a gente nem precisa reforçar muito aqui. Só que esta VG, tá, é aqui que vocês não podem se confundir, ela não é mais alinhada com essa aresta aqui frontal. A gente tem que buscar a VG da aresta lá do fundo. Ó. Então, eu vou descer uma linha aqui assim, tá? Vou trazer isso aqui para o lado, e esta aresta aqui, que é a VG, vai ter 3 unidades de altura. Agora, deixa eu só ver aqui se esse desenho não vai querer cair um pouco fora da folha aqui. Acho que não, acho que ele vai ficar dentro da folha. Talvez eu pudesse ter posicionado essa linha do horizonte um pouquinho mais para cima, mas vamos em frente, tá? Que eu acho que vai dar certo. Então, aqui está a VG, né? Corresponde àquela aresta lá do fundo. E agora, né, vamos descer aqui as linhas dos pontos de fuga. Até vou mostrar aquilo que vocês viram ali agora há pouco, né, que vocês comentaram que o professor Jari mostrou lá para vocês, né? Ó, pegar uma mesma distância da lapiseira em relação à vertical, trazer aqui, ó, e conferir, né, que a gente está usando uma mesma distância, né? Essa distância poderia ser qualquer ponto da lapiseira, só para garantir, né, a verticalidade dessa linha, que é uma coisa que, com o tempo, vocês, né, vão pegar. E agora vamos puxar aqui umas linhas, né, desta perspectiva. Vou me esforçar aqui para fazer isso à mão livre, né? Vamos ver se vai ficar direito, né? Se essas linhas vão se encontrar depois. E desse ponto de fuga aqui a mesma coisa. Vou puxar essas linhas para lá. O que muda aqui, né, gente? Tem uma coisa importante aqui que vai modificar. Notem que a gente está desenhando essa aresta, que é aquela aresta do fundo. Então, essas primeiras faces aqui que estão sendo desenhadas, uma face está indo para a esquerda e a outra está indo para a direita, correspondem a esse L aqui do fundo do objeto. Então, são essas duas faces aqui que a gente está desenhando. Essa face aqui, ó, da esquerda, até onde é que ela vai? Vai até esse ponto aqui. Então, eu vou puxar essa linha do observador, passa pelo ponto e vai lá no plano do quadro, e depois desce verticalmente até encontrar aqui essa posição.
Mesma coisa do outro lado aqui, ó, né? Até onde é que vai essa outra aresta? Vou puxar aqui até lá. Bateu lá no plano do quadro, que está lá atrás. E vou descer com essa linha até aqui. Então, aqui, ó, eu começo a encontrar as arestas do fundo desse objeto. E agora, para terminar a perspectiva, é apenas uma questão de ligar os pontos, né? Vou projetar essa outra linha aqui, ó, que passa por esse ponto que corresponde a esse, né? Para encontrar esta aresta aqui na perspectiva. E aqui a mesma coisa, né? Tentar trazer isso aqui para cá. E depois desse ponto de fuga aqui, conecta aqui e conecta depois, né? Ó, lá em cima também, né? Essa aresta aqui coincide com o observador, né? Ela vai parar, né? Como projetada no plano do quadro daria na mesma, né? Então ela vai acontecer mais ou menos aqui assim, ó. Então aqui está esse prisma, né? Que foi desenhado aqui agora. Vamos completar esse cara aqui. E aqui vou até entrar com uma outra jogadinha aqui, que é a seguinte, né? Vou imaginar que isso aqui, na verdade, é uma parede, né? Vamos tornar isso aqui um pouquinho mais arquitetônico, ó. Imaginar que isso aqui é uma parede, né? E tentar pegar a espessura desse ponto aqui. Aqui é difícil, né, de acertar ali o ponto exato, mas é mais ou menos ali, né? Essa espessurinha de parede. Vou descer isso aqui para a perspectiva, vou encontrar mais ou menos isso. E aqui a mesma coisa, né? Aqui é sutil pra caramba a diferença, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso mais a olho aqui do que qualquer outra coisa, né? Então, eu vou transformar isso aqui numa caixinha, quem sabe ligeiramente elevado aqui do solo. Vou tirar minha régua paralela daqui, que está me atrapalhando um pouquinho. Baixar um pouquinho aquela linha, né, para encontrar aquela parte de cima. Quem sabe isso aqui é o teto, né? É o forro desse espaço. E essa aresta aqui também, vou levar lá para o ponto de fuga, para encontrar, quem sabe, essa parte interna aqui. Né? Imaginar, sei lá, que isso aqui é um quiosque de alguma coisa, é um stand, é uma, sei lá, o que é isso aqui, né? O importante é que agora já saiu um pouco dessa, né, daquela coisa que estava tão pasteurizada, assim, né, daqueles cubos muito platônicos, né? Então estou transformando isso aqui um pouco num objeto um pouquinho mais arquitetônico, tá? Claro que esses calungas aqui, ó, eles ficaram um pouquinho acima da linha do horizonte, porque eles subiram na vida, né, gente? Eles estão dentro desse degrau aqui. Mas se eu colocar calungas que estão no chão aqui fora, esses calungas continuam respeitando a mesma regrinha, né? Porque eu estou trabalhando aqui com altura de 1,70, tá? Então, nesse croquisinho aqui, tá? Deixa eu até marcar aqui com uma outra cor aqui, para ficar um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem. Ó, eu trabalhei aqui com uma distância de observador a partir do objeto aqui, né, de 8 unidades. O objeto mede 3 por 6 e a altura dele é igual a 3, né, como se fossem dois cubinhos justapostos. E a VG, ó, desse desenho, ela está lá atrás. Ó. A VG está lá atrás. Então, ali estão os 3 metros, né? E a gente sabe, né, que a altura, né, está aqui o observador, a altura do observador nesse desenho aqui, deixa eu enquadrar melhor, é 1,70 m. Tá? E o resto é a questão essa que vocês já conhecem, né, de ambientar o desenho, enfim, né, daqui a pouco colocar uma vegetação aqui, né, para enquadrar um pouco melhor esse lado aqui da perspectiva, né? De repente tem uma outra árvore
ali atrás, enfim. E aí depois aquela parte que é mais, né, que é mais divertida aí de entrar com algumas coisas com cor e tal, que vocês já estão se aventurando. Sor, Então, tu fez na escala 1/100? alguém percebeu, olha só, não, aqui eu Por que acabei não que... tá fechando? Quem é que perguntou? Quem é que perguntou? Ana. Ana, olha só, aqui eu acabei usando, tá? A 1 para 125, né? Por que que eu usei a 1 para 100, por que que eu usei a 1 para 125 Tem a aqui? medida, eu disse, eu peguei a medida errada. Não, fiz 3 por 6 aqui, né? Por que que eu usei a 1 para 125? Não sei se era para essa distância aqui, ó. Tá, já sei por quê. Porque eu não queria que essa distância do observador invadisse o desenho da perspectiva aqui, tá? Então foi por isso que eu usei uma escala um pouquinho menor. Mas fico muito feliz de saber que tem gente tentando fazer já e já chamou atenção para essa diferencinha, tá? Se vocês fizerem não para 100, vai dar tudo certo, só que vai ficar com uma proporção um pouco diferente em relação à folha, e aí pode ser que os pontos de fuga não caibam, né, dentro da página. Não foi isso que aconteceu? Sim, pois é, eu tava É que, na verdade, eu percebi por causa daquele ponto mesmo que tu puxa do observador, que é da dentro do desenho, né? Isso aí, é da dentro do desenho, que é a posição do observador na vista superior, né? Lá porque a minha planta ficou enorme, eu disse, eu devo estar com as medidas erradas, aí eu comecei a perguntar. Beleza, não, é isso aí, tá? Que bom que vocês comentaram, eu acabei não referindo isso, mas eu acabei usando ali 1 para 125, tá? Para ficar o desenho ligeiramente menor ali. E mesmo assim a perspectiva ficou maior, né? Graças a esse esquema do ponto de fuga que está na parte do plano do quadro, desculpa, que está na parte posterior, né? Em relação ao objeto, tá? Só ia te perguntar das fugas, quanto que tem ali, como é que tu acha as fugas ali laterais? As fugas aqui, Isso. o observador, né? Está posicionado aqui, olhando para o objeto, linha paralela ao objeto até bater no plano do quadro, linha É para... paralela ao objeto até bater no plano do quadro. Mesma coisa que a gente vem fazendo até então, tá? Mesmíssima Sim, coisa. obrigada. Muito bem, então esse aqui é um dos desenhos, tá? Eu vou fazer outro agora também para mostrar para vocês. E esse outro que eu vou fazer vai ser com uma linha de horizonte mais alta, tá? Fazer com uma linhazinha de horizonte um pouco mais alta. Vou dar um pause aqui. E agora, começando um outro desenho, né? Vamos marcar aqui um plano do quadro. O objeto aqui mede 3 por 6 por 3 de altura. O observador eu estou colocando uma distância de 8 unidades, né? Usando aqui a 1 para 125, né? Para o desenho caber aqui na minha folha. E vamos puxar aqui, né, as linhas que vão dar origem aos pontos de fuga. Tá? Então, essa aqui é uma linha que vai paralela aqui a essa face do objeto, e esta outra linha aqui é uma outra linha que vai meio tremelicante assim, mas ela vai, ó, paralela ao objeto aqui também, e encontra aqueles pontos de fuga lá no plano do quadro. O que vai mudar agora, gente, nesse desenho aqui, tá? Eu vou marcar aqui uma linhazinha fraquinha para usar como referência de linha de terra, tá? E o observador, ele vai ficar mais alto agora, tá? Eu acho até que eu vou aumentar mais a altura dele. Eu vou botar esse observador aqui a 8 unidades de altura, tá? Então, da linha de terra, eu vou marcar 8 unidades e aqui eu vou encontrar a linha do horizonte, tá? Nesse momento, tá? Eu peço a atenção de vocês aí um pouquinho aqui para o desenho que eu estou fazendo, porque é uma situação que às vezes confunde algumas pessoas, tá? Essa linha do horizonte aqui, ó, tá? Que eu estou marcando, né? Onde vão estar os pontos de fuga, né? Vai ter um que vai estar aqui, vai ter outro que vai estar lá, né? Marquei aqui a Labaíma. Essa linha do horizonte, eu fiz aqui, ó, deixa eu marcar isso em vermelhinho para vocês verem, ó. Isso aqui é a altura do observador, igual a 8 unidades. Tá?
essa linha do horizonte, ela se misturou com o desenho da projeção superior. E isso aconteceu apenas porque eu não tenho espaço na folha para puxar essas linhas aqui para baixo, né, e desenhar isso aqui um pouco mais afastado. Então, é normal. A linha aqui se mesclou aqui com o desenho da projeção superior, mas é como diz aquele velho ditado popular: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Essas duas, essa linha de horizonte e a montagem da planta aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, é só uma mera sobreposição de partes aqui no desenho. Tá? Então, espero que ninguém se confunda em relação a isso. Tá? Só porque a folha é pequena. Então, eu vou baixar essa linha aqui, então, da VG. Tá? Lembrando que a VG está lá no plano do quadro. Né? Aquele ponto ali está em VG. O objeto tem 3 unidades de altura. Tá? Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, né? 3 unidades de altura. Então, né, o que vai acontecer agora? Eu vou puxar algumas linhas aqui, ó, dos pontos de fuga, tá? Passando pela VG, para começar a montar essa perspectiva. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa para cá, né? Estou fazendo a mesma coisa que vocês já fizeram para montar o cubinho esse, tá? Ó, e até onde que vão essas linhas aqui? Essa aresta aqui, que é a aresta do fundo, passa pelo observador, né? O observador olha, bate lá atrás, e aí desce aqui assim. Acho que esse desenho aqui ele vai ficar um pouquinho fora da folha, né? Vamos ver o que vai acontecer com ele aqui. E isso aqui vai até lá, ó. Vamos ver se ele vai caber na folha. Momentos de grande tensão e suspense aqui, não vai caber. Tá? Já deu para ver que não vai caber na folha. Ó. Então, aqui vamos puxar essa linha para cá. Essa outra aqui vai passar por esse ponto e o prisma começa a se montar aqui. Ó, né? Então, agora aqui, gente, eu vou desenhar na mesa e azar, tá? Vocês, depois, quando forem fazer esse, comecem o desenho um pouquinho mais para cima, né? Para não dar esse problema. Tá? Aqui eu estou invadindo a mesa. Ó. É até bom de desenhar nessa mesa aqui. O chato é limpar depois. Então, está aqui o objeto. Ó. Tá aqui o objeto. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Ó, deixa eu diminuir a Lauren, está dizendo que achou conceitual. Né? Tu vai ver agora, então, ó, quando eu diminuir o zoom aqui. Ó, quando eu diminuir o zoom aqui, tu vai ver. Olha só que conceitual, hein? Tá saindo lá na mesa. Eu até vou fazer uma coisinha aqui, gente. Já que eu tô nessa mais conceitual aqui, eu vou prender esse desenho aqui, ó, com uma fita adesiva, para não perder mais essa posição aqui, aí fica tranquilo, tá? Então, aqui é a mesma coisa, né? A linha do horizonte está lá adiante. Aqui, assim, né, vai ter uma espessura, né? A gente vai imaginar que isso aqui agora é uma parede. Não estou dando a espessura da parede, deixo a critério de vocês, tá? E aí vamos lá dentro do meu novo conceitualismo aqui. Ó. Ô, prof, daria para colocar um post-it também. Daria, sem dúvida, daria para colocar um post-it, daria para até fazer melhor do que um post-it, eu poderia colocar uma outra folha aqui embaixo, ó, né? E continuar o desenho, tá? Mas agora eu já entrei nessa do conceitualismo aqui, que a Lauren já me classificou aí, então eu vou seguir nessa mesma batida aqui, tá? E claro, né, gente, na vista superior, tá? Na vista superior, a gente tem que lembrar, né, dessa questão dos calungas, tá?
E aí vocês têm que observar a mesma coisa, né? As regras aquelas de construção da perspectiva sobre as quais a gente já conversou, tá? Tem que usar os trilhozinhos ali e tal, para poder posicionar calungas, vegetação, enfim, o que for, né? De maneira correta aí nessa perspectiva, tá? Eventualmente, né, a gente poderia até, sei lá, vou criar aqui um outro objeto lá adiante, né? Aqui eu vou na proporção meio a olho mesmo, só para ter um outro objeto desenhado inteiro dentro da folha aqui, já que esse meu aqui caiu nesse neoconceitualismo aí que realmente não está, né, que eu poderia ter calculado um pouquinho melhor, né? Eu acabei mudando os parâmetros em relação à aula da terça-feira. Poderia ter cuidado um pouquinho isso. Mas aí tudo bem, aí vocês veem que os professores também não são infalíveis. Vou pegar minha borrachinha nova aqui, que chegou essa semana, numa promoção de 3 borrachas. Então essa realmente valeu a pena. E acho que é por aí, né? Acho que é por aí. Vou colocar aqui alguma coisa de vegetação. E vamos entrar com o fundo aqui agora. Acho que é isso, tá? Então, nesse caso aqui, temos os mesmos parâmetros do desenho anterior, 6 por 3 por 3 de altura, observador a 8 de distância daquele vértice. Nesse caso aqui, o observador estava a 1,70 m, tá? Então era uma outra situação, tá? Então aqui a gente tinha, né, essa altura aqui, né, de linha de terra aqui de observador, né,
Deixa eu ver aqui onde é que está, horizonte, linha de terra. A gente tinha isso aqui, ó, a 1,70, e agora isso mudou, né? A gente tem essa altura aqui de observador 8, tá? Que vem lá da VG do objeto, ó. Tá ali a VG, né? Isso aqui é 3, né? 4, 5, 6, 7, 8 de altura, tá?